Um dos piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história humana. Sim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar. Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor e vida. Mas aí vai o problema. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são o resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha de você, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é a sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Sim, está nos chamando para conhecer e ser conhecido pelo próprio Deus Criador. A experiência do realinhamento. Dentro da série de mensagem, Seja Quem Você É, hoje nós vamos ouvir Deus falar sobre a experiência do realinhamento. E é extremamente importante nós sabermos que nós precisamos se tornar quem Deus deseja que nós possamos ser. Você viu aqui no vídeo que a vontade de Deus é que você o conheça, que você se relacione com Ele, que você possa conhecer através da Bíblia esse amor que está estendido na sua direção. E nós não nascemos prontos, querido. Ninguém nasce pronto. Você foi uma semente que veio do seu pai, uma semente depositada no útero da sua mãe, e essa semente, ela é tão pequena, tão micro, mas se tornou quem você é. Você não vem ao mundo pronto, você vem ao mundo com um propósito. Mas é necessário que você se torne aquele que Deus determinou que você seja. Então será preciso encontrar a forma que nos formará a pessoa que Deus planejou para mim e para você. Então não é porque nós achamos que nascemos assim, que precisamos viver assim ou morrer assim. Tem tanta gente por aí que às vezes bloqueia a mente, fecha o coração, porque acha que nasceu assim, vai ser assim, vai morrer assim. Aquela síndrome, né, daquela canção, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Não, você tem uma forma que foi usada pelo Criador para te fazer. Você só precisa descobrir isso, ter essa experiência. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua mentalidade. Você sabe que a gente não lembra o dia que nasceu. Eu não sei se você lembra, mas raramente tem alguém que lembra o dia do nascimento. Por quê? Porque aprove ao Senhor cuidar de você naquele dia. Você não lembra o dia de que você nasceu através da sua mãe e do seu pai, mas você nunca mais esquecerá o dia que você nasceu de novo através do Senhor. Você pode não lembrar o dia do teu primeiro nascimento, mas você nunca mais esquecerá o dia do seu segundo nascimento, quando você tem uma experiência de realinhamento com o Senhor, quando você tem uma experiência com o propósito de Deus na sua vida. Quando você passa a conhecer essa forma que te dá uma forma de você viver nesse mundo. E é incrível como a Bíblia fala disso, da necessidade de todo ser humano ser realinhado no Senhor, de a gente descobrir esse propósito, de a gente descobrir para que viemos na terra. E quando a gente descobre isso, nunca mais a gente esquece, nunca mais passa do nosso coração, da nossa mente essa experiência. Eu amo as verdades contidas em Efésios 2:10. O texto diz, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha que texto tão profundo e revelador que o Senhor traz para mim, para você. Esse texto de Efésios 2 fala exatamente dessa realidade, porque nós somos criação de Deus, amém? Você é criação de Deus, querido. Você não nasceu do fruto do acaso, você não é um acidente, você não é uma gestação indesejada, você não veio sem ser planejado, você é criação de Deus, você é fruto do Senhor na direção desta terra, você é uma semente que Deus plantou na terra e tem se tornado uma linda árvore para dar frutos. E esse texto nos dá essa certeza que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, para darmos frutos, os quais Deus preparou de antemão, para que todos nós andássemos nela. Então perceba que o termo aqui enfatizado, esse termo no original, nesse texto de Efésios 2:10, retrata algo semelhante a um alfaiate tirando as medidas para fazer uma roupa. Quando o texto diz que Deus preparou de antemão as obras para eu e você fazer, Deus preparou de antemão o destino que eu e você teríamos, Deus preparou de antemão o formato quem nós deveríamos ser nessa terra, mas é em Jesus que a gente descobre essa realidade. Você não descobre essa realidade em faculdade, em nenhuma instituição, a não ser na igreja do Senhor, onde Ele te faz estar realinhado ao propósito, ao destino que Ele tem para você e para mim. E olha, e aí é como esse texto no original grego é como faz menção a uma realidade semelhante a um alfaiate que tira as medidas para fazer uma roupa. E eu acredito que você já mandou fazer uma roupa para você. Eu acredito que você já foi a uma costureira, um alfaiate para ele fazer uma roupa. E o que é que essa pessoa faz a primeira coisa quando você chega lá e diz: eu quero fazer uma saia, eu quero fazer um vestido, eu quero fazer uma calça, eu quero fazer um terno, eu quero fazer uma camisa. A primeira coisa que essa pessoa vai fazer é tirar as suas medidas. Amém? Sim ou não? Quem já teve essa experiência aqui sabe do que eu estou falando. A primeira coisa que essa pessoa, costureira ou alfaiate, vai fazer é medir você com precisão para uma roupa que vai caber com perfeição em você. Ele vai tirar a medida porque essa roupa é para você, não é para essa pessoa que está ao seu lado. Essa roupa é para você, então vai ser preciso tirar as medidas perfeitas. Ela vai fazer a roupa tendo você em mente, mais ninguém. Essa costureira ela pode pegar 10 serviços, mas quando ela parar para fazer aquela roupa que você encomendou, ela vai fazer pensando em você e mais ninguém. Então ela vai olhar aquele pescocinho dela, aquele pescocinho dele, aquele ombrinho, aquela cinturinha, aquela perna, aquela altura. Ela vai costurar pensando nas medidas que ela tirou, pensando no que ela viu quando você foi lá. Então ela vai fazer conforme o molde. Ei, escute, porque essa história é a mesma história quando Deus fez você. Ele fez com a medida, Ele fez com um formato, Ele fez com uma característica e Ele fez com um destino, com um propósito. Deus não deixou você chegar na terra em vão, querido. Está passando por essa terra simplesmente por passar. Aqui nesse texto a Bíblia diz exatamente a mesma coisa, que o seu destino foi feito sob medida por Deus. O seu destino foi feito sob medida pelo teu Criador, e ele foi feito só para você e mais ninguém. Ele pensou em você quando estava escrevendo a sua história. É tão ruim quando a gente usa a roupa de outra pessoa, quando a roupa é mais folgada, ou a roupa é mais apertada, ou a roupa é maior, amém? É tão ruim, sim ou não? Já teve essa experiência? Você fica confortável quando você pega uma roupa de outra pessoa e um homem vai usar um terno, ele está maior do que a mão, vai usar uma camisa, está lá afogada, vai usar uma calça que não entra, né? Ou você, mulher, vai usar uma calça emprestada que não cabe, não consegue abotoar na cintura. Isso gera um desconforto.
Então escute em nome de Jesus. Deus não fez o teu destino pensando nessa pessoa que está ao seu lado, porque se você for viver a vida do outro, você vai viver desconfortável. Se você for viver os sonhos do outro, você vai viver desconfortável. Se você for viver o destino do outro, você vai viver desconfortável. Tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que está ouvindo o que eu estou dizendo? Então você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor, porque Ele construiu você e um destino para você. Mas ninguém estava na mente do Senhor quando Ele te fez. Então não queira, em nome de Jesus, não queira ter o fruto que o outro tem, se você já é determinado pelo Senhor para ter os seus frutos e os seus resultados. Cuidado com essa ideia de querer viver a vida do outro. Você precisa de um relacionamento com Deus, isso será a chave, queridos, para tornar o desejo de Deus na sua vida. Você quer viver essa temática de seja quem você é, você precisa de um relacionamento com aquele que te fez, com aquele que te criou, com aquele que tirou as suas medidas, com aquele que fez exatamente pensando em você, o seu destino. Então a gente só vai descobrir quando a gente tem um relacionamento profundo com Ele, com a igreja do Senhor, com a pessoa do Senhor, com a palavra do Senhor. A temática da célula dessa semana é valorize. Porque é tempo de a gente valorizar algumas coisas, querido, na nossa vida. Passar por esse tempo de quarentena, pandemia, a gente se tornar a mesma pessoa, continuar a mesma pessoa sem dar valor a algumas coisas que a gente não dava. E a gente precisou aprender a dar. Não perca o que você aprendeu nesse tempo. Não jogue fora o que você teve que aprender nesse tempo. Se foi de boa vontade ou se foi na marra, você aprendeu alguma coisa. E você precisa guardar isso como valor para você. Então, quer um conselho? Valorize a presença do Senhor, valorize a palavra de Deus, valorize a casa de Deus, que é a igreja do Senhor. Dê valor a essas coisas que você só tem aqui na terra. A única oportunidade que nós temos de sermos quem precisamos ser é aqui, quando estamos aqui. Porque depois que a gente não estiver mais aqui, segue-se o juízo do Senhor. Os céus sempre terão razão por a terra. Os céus sempre ganham da terra em tudo, em menos em uma coisa. Uau, pastor, uma coisa a terra ganha para o céu. Quer saber o que é? Só vou dizer no final. Vamos meditar no texto? Abra comigo em João capítulo 3, do 1 ao 7, para não ficar só nas minhas palavras. Evangelho de Jesus segundo João capítulo 3. Hoje eu estou apressado, porque eu quero terminar no horário. Do verso 1 ao 7, a Bíblia diz um texto muito conhecido. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais, os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Verso 3. Jesus olhou para aquele homem e respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então lhe perguntou mais uma vez Nicodemos: como um homem velho pode nascer novamente? Poderá ele entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Verso 5, Jesus respondeu mais uma vez a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires eu de te dizer, necessário é vos nascer de novo. Perceba, queridos, que nesse texto a gente vai aprender aqui sobre essa realidade da experiência do realinhamento. Chega diante de Jesus um homem totalmente desalinhado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a vida de Deus. Nicodemos, ele era um fariseu e ele era um principal dos judeus, a Bíblia mesmo diz isso. Quando João está descrevendo esse acontecimento, ele cita detalhes da vida de Nicodemos que em outro texto você não vai encontrar. Você só encontra falando de Nicodemos em 3 momentos na Bíblia. Esse é o primeiro. Depois ele começa a defender Jesus contra os religiosos. E por último ele investe no sepultamento de Jesus. Mas primeiro ele precisou ser realinhado para depois viver uma experiência com o Senhor. Você quer viver uma experiência com o Senhor? Quantos querem viver uma experiência de milagre, de salvação, de transformação, de prosperidade com Jesus? Primeiro você vai precisar ser realinhado por Ele. Ninguém vive a vontade de Deus distante de Deus.
Ninguém vive os planos do Senhor desalinhados com a vontade do Senhor. Então a gente precisa aprender que o Senhor nos convida a realinhar a nossa vida, nosso coração, para vivermos e sermos quem na verdade nós precisamos ser nessa geração. Nicodemos era um religioso, um membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governo. Ou seja, ele era um homem que governou contra a religião judaica. Não era qualquer homem, era um homem de posição, um homem intelecto, um homem que tinha sabedoria, um homem que conhecia a palavra. Ele fazia parte da corte suprema dos judeus. Então, quando se tinha reunião para definir algo, Nicodemos era aquele que encabeçava. Era líder dos judeus. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profundo da palavra, intérprete e doutor da lei. Um homem que ocupava uma posição muito proeminente na sua geração. Mas, pasme, estava desalinhado ao Senhor. Preste atenção nisso, porque não é o que você faz que diz quem você é. Não é a posição que você ocupa que diz que você está alinhado com o coração de Deus. Não é o cargo da igreja que vai dizer se você está alinhado ou não à vontade do Senhor. O que você precisa é alinhar o teu coração e conhecer mais a vontade, conhecer mais os planos do Senhor para a sua vida. E esse texto é incrível porque chega até Jesus um homem que servia aos judeus, servia a religião. Um homem proeminente, um homem que tinha uma relevância, um homem respeitadíssimo. Um homem procurado para entender mais da lei de Deus. Um homem que era consultado, mas um homem que estava desalinhado. E aí o que a gente pode aprender aqui? Como saber, pastor, se eu estou desalinhado? Algumas características, a primeira dela é quando nós estamos vivendo fora do propósito de Deus. Sabe quando a gente está desalinhado com Deus? É quando a gente está vivendo fora do propósito de Deus. A Bíblia diz que ele era um dos principais judeus, foi ter de noite com Jesus. Isso é uma expressão de mostra de alguém que está desalinhado. Por que ele foi ter de noite com Jesus? Alguns teólogos dizem que Nicodemos não queria se expor, não queria mostrar para os outros que ele estava indo consultar Jesus, não queria mostrar para ninguém que ele estava indo buscar Jesus para ter uma resposta para as suas interrogações pessoais, para as suas dúvidas pessoais, para os seus conflitos internos. Alguém que foi procurar Jesus com vergonha do que as outras pessoas iriam achar. Quantas pessoas hoje não vivem assim? Vivem fora do propósito de Deus e tem vergonha de vir para a igreja, vergonha de dizer, ai, agora eu sou cristão, agora tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, tem vergonha de dizer no trabalho que segue a Jesus, tem vergonha de dizer que está buscando Jesus para melhorar a sua vida, para transformar o seu eu, para você estar alinhado com o propósito de Deus. Tenha cuidado, querido, porque religião não salva. Religião não transforma, religião não vai definir a sua vida, religião vai aprisionar você, religião vai botar um monte de regras sobre você. É por isso que aqui a gente não diz que nós somos uma igreja de religiosos, nós somos uma igreja de libertos no Senhor, para viver a vontade e o propósito de Deus nessa geração. Quanto menos religiosidade, melhor e mais liberto nós seremos. Nicodemos foi até Jesus de noite, escondido, não queria se expor. Isso demonstra alguém desalinhado com a vontade de Deus. E olha, só descobrimos que estamos fora do propósito quando conhecemos o Senhor do propósito e o propósito do Senhor. Você quer descobrir se você está fora do propósito? É quando você começa a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E aí você começa a conhecer o Senhor do propósito e o propósito do Senhor. Aí você vai começando a perceber, uau, como eu estou desalinhado da vontade de Deus. Como eu estou desalinhado do que Deus me fez para ser nessa terra, nessa geração. E olha, meus queridos, Nicodemos fazia tudo em nome de Deus, mas não fazia o que Deus desejava. Não adianta você estar fazendo as coisas em nome de Deus se você não faz o que Deus deseja. Jesus confrontou certa vez dizendo assim, ei, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E os discípulos dizendo, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós fizemos libertação. Mas Jesus dizia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, fazendo coisas em nome de Deus, mas que Deus não desejava que fosse feito. Não estava fazendo para agradar ao Senhor, mas para agradar a si mesmo. Eu amo o texto Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor, que transformeis a vossa mente, pela palavra de Deus. Não se moldeie ao padrão desse século,
mas busquem ser transformados, realinhados, para assim descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus nos fez, queridos, somos criação de Deus. Eu creio em Gênesis. Eu acredito no Gênesis. Eu não acredito na biologia que fala que a gente veio do macaco. Eu acredito que nós somos criação de Deus, nós somos criacionistas, amém? Nós não somos evolucionistas, nós somos aqueles que creem que Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Eu não sou imagem e semelhança do macaco, meu irmão. Nunca aceitei essa história na minha vida. Eu não acredito na evolução do homem, eu acredito na criação do homem. E se nós somos criados, quantos acreditam na criação e não na evolução? Se você acredita na criação, você precisa acreditar que Deus te criou com um propósito. Se você acredita que você foi criado por Deus, então você tem que acreditar que Deus não te fez por acaso. Deus se fez com um destino, Deus se fez com um propósito, Deus se fez por uma causa para você estar aqui nessa terra. E você precisa se mover para fazer acontecer a vontade do Senhor na sua direção. Você não gosta de agradar o seu pai biológico? Eu acredito que sim, se você o ama, você quer agradá-lo. Então, se você quer agradar o seu pai biológico, você precisa também querer agradar o seu pai celestial, que fez você. Então você vai agradar a ele fazendo a vontade dele. Porque ele tem algo belo para a sua vida, querido. Eu não creio num Deus mau. Eu não creio num Deus perverso, num Deus castigador. Eu creio num Deus que é justo, mas que é perdoador, que nos ama, que nos acolhe, que nos ajuda e que, melhor, nos tem algo incrível para nos liberar. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é, repita comigo, boa, agradável e perfeita. Olha que coisa linda. Olha para essa pessoa e diga assim: a vontade do seu pai para você é boa, agradável e perfeita. Você pode aplaudir a ele por isso? Uau! Então, querido, está fora desse propósito, vai roubar de nós a boa, agradável e perfeita vontade dele para nós. Porque a gente só vai experimentar a boa, agradável e perfeita se a gente estiver alinhado com ele, não desalinhado. E o texto de Romanos diz que para a gente estar alinhado, a gente precisa renovar a nossa mente pela palavra do Senhor. A gente precisa ter uma experiência, conhecer a palavra de Deus, conhecer ao Senhor. Isso vai alinhar o nosso coração, querido. Olha, por 20 anos da minha vida eu andei desalinhado com Deus. 20 anos preso à prostituição, drogas, bebida, pornografia, totalmente desalinhado com Deus. Mas o dia que eu conheci Jesus, aí ele começou a tratar com o meu coração e a minha mente. Ele começou a renovar os meus pensamentos, me fazer enxergar a minha vida de forma diferente. E eu comecei a ganhar um propósito de vida. Eu comecei a entender que tinha um propósito para mim aqui na terra. Que eu precisava viver de uma forma, de um jeito, porque ele, quando ele me fez, ele fez igual um alfaiate faz, sob medida. Ei, quando Deus te fez, ele te fez sob medida. Só você tem esse padrão, querido. Ele pegou a forma e jogou fora, mas ninguém é igual a você. Pode parecer, mas ninguém é igual. Você entendeu? Então nosso coração, ele não pode ser roubado. E olha, o trabalhar do inimigo, a Bíblia diz em João 10, que ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, que é a representação do diabo nessa geração, ele vem para matar, roubar e destruir exatamente o propósito de Deus. Porque se Deus te fez sob medida, aí ele vai querer roubar essa medida do seu coração. Se Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você, ele vai querer roubar isso do teu coração. Ele vai querer destruir os sonhos do Senhor. Ele vai querer apagar os planos de Deus para a sua vida. É o trabalhar dele incansavelmente. Ele trabalha 24/7 na sua direção para destruir, para roubar e para matar a sua fé. E ele não sossega enquanto ele não consegue.
Mas você tem uma promessa do Senhor, porque se a Bíblia diz que ele veio, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, o mesmo texto diz que Jesus já veio para nos dar vida e vida abundante. Então, enquanto ele vem, Jesus já veio. Enquanto ele está vindo na sua direção, Jesus já está com você. Agora você precisa tomar posse dessa realidade e guardar o teu coração. Não deixe o seu coração ser roubado. Nós precisamos colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no devido lugar na nossa vida. Se Jesus está em nós, as coisas estarão no seu devido lugar. Uma vida bagunçada, querida, é reflexo de decisões bagunçadas. Você precisa decidir conhecer o propósito do Senhor. Você precisa decidir conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Provérbios capítulo 8 diz que o que me acha, Provérbios capítulo 8, do 32 ao 36, diz: o que me acha, acha a vida e alcança favor. Quem acha Jesus, querido, acha a vida. Quem acha Jesus, acha o propósito. Quem acha Jesus, acha a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Acha o favor de Deus na sua direção. Nicodemos vai falar com Jesus sobre como Jesus fazia milagre. Ele vai até Jesus e diz assim: como é que o Senhor faz sinais e milagres? Eu acredito que o Senhor vem de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se não vem de Deus. Ele vai perguntar a Jesus como é que se faz esses milagres e esses sinais. Mas aí Jesus fala sobre o coração desalinhado. Porque ele vai até Jesus e diz assim: eu quero que o Senhor me diga como é que faz isso. Jesus diz: o que você precisa é alinhar o teu coração. Quem não nascer de novo não consegue ver o reino de Deus. Não consegue entender as coisas do reino. Então, quer um conselho? Decida hoje alinhar o teu coração na vontade de Deus. A Bíblia é o lugar e a fonte, querido. A Bíblia é a fonte que nós precisamos. Aqui tem tudo que eu e você precisa, amém? E ela nunca vai ser ultrapassada. A Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa de atualização sou eu e você, querido. A Bíblia, ela é suficiente para mim e para você. E tudo que a gente precisa descobrir aqui, qual é a nossa vontade. Por isso que eu digo, valorize a palavra. Como é que está a tua valorização para a palavra de Deus? Você tem buscado a palavra? Você tem lido a palavra? Você lê a palavra todo dia? Você busca a palavra de Deus? Isso vai te fazer estar alinhado, amém? Amém ou não? Se você não tem buscado, não tem lido, preste atenção, guarda teu coração. Talvez você está desalinhado no propósito de Deus. Segundo, como eu posso saber, pastor, se eu estou desalinhado? É fazendo alianças erradas. Sabe, queridos, olha, Jesus responde para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Nicodemos vai até Jesus e argumenta sobre uma visão de ciência. O homem vai entrar de novo no ventre da sua mãe? Pode um homem velho, já grande, entrar novamente no ventre da mãe? Mas Jesus ensina sobre a fonte. Jesus diz: eu não estou falando sobre entrar no ventre da mãe, eu estou falando sobre nascer da água e do Espírito. A água representa a palavra e o Espírito é a vida de Jesus. Ei, preste atenção, cuide das alianças que você tem feito. Porque alianças, ou elas nos roubam, ou elas nos edificam. Então analise a fonte antes de admirar os resultados. Porque se você faz aliança com alguém, você tem que analisar qual é a fonte dessa pessoa. Porque às vezes a gente é movido a olhar apenas para o resultado dessas pessoas e a gente acaba fazendo aliança com pessoas erradas. Mas não admire o resultado sem você analisar a fonte primeiro. Guarde o teu coração quanto a alianças erradas. Porque tem gente que nos impulsiona para frente, mas tem gente que nos pressiona para baixo. Tem gente que você vai encostar nessa pessoa, essa pessoa vai te impulsionar para frente, vai fazer você enxergar o valor da sua vida, vai fazer você enxergar os planos de Deus, vai fazer você descobrir a vontade de Deus para a sua vida, vai fazer você melhorar nos seus relacionamentos, vai fazer você crescer ministerialmente. Mas tem gente que você se aproxima que vai te pressionar para baixo, vai sugar tuas energias, vai arrastar você para você ficar paralisado. Então cuidado nas alianças que você tem feito. Você está comigo aqui?
Andar com pessoas que arrancam nossa alegria, nossos propósitos, é um grande perigo. O salmista diz no Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz: ei, feliz será aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não dá ouvido à voz daqueles que vêm pressionar e apenas roubar a sua vida, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto a ribeiro das águas, e ele vai dar muito fruto, e a sua família será frutífera. Uau! Você pode aplaudir ao Senhor, porque do teu lado tem essa pessoa. Tem gente assim perto de você, e você precisa valorizar. Agora, cuidado com as tuas alianças, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem tem influenciado a sua vida e a sua forma de pensar sobre as coisas. Você sabe que pessoas, lugares e conversas têm o poder de nos influenciar. Pessoas, lugares e conversas, eles conseguem influenciar o nosso coração. Então, cuide disso, não se assente nas rodas de pessoas que não são boas alianças para você. Eu não estou dizendo que você tem que se isolar do mundo. Você tem que influenciar essas pessoas, mas enquanto essas pessoas estão te influenciando, você está paralisando no propósito, no sonho de Deus. Mas quando você se posicionar e disser assim: eu estou aqui, está certo, para ajudar todos, mas eu não consigo me ligar àqueles que querem me paralisar. Ei, deixa eu abrir meu coração. Eu não faço aliança com quem vem para roubar a minha aliança. E eu tenho muito isso guardado no meu coração. Para caminhar comigo, tem que se alegrar comigo e chorar comigo. Porque se não se alegra com as minhas conquistas e não chora com as minhas derrotas, não anda do meu lado. Não tem aliança. Porque ou me impulsiona para frente, ou eu deixo e sigo. Não tem mais tempo não, querido. Se a gente quer viver o propósito de Deus nessa geração, a gente precisa tomar uma posição. E você não foi levantado por Deus para roubar sonhos de ninguém. Você foi levantado de Deus para plantar sonhos nessa geração, plantar esperança nos corações, plantar alegria na vida das pessoas, para você impulsionar e inspirar as pessoas aí até o Senhor. Você não é chamado, você não é colocado aqui para roubar sonhos, para roubar ânimo, para tirar a alegria das pessoas. Pode ser a pessoa que for. Você não tem esse direito. Você foi levantado pelo Senhor na casa que você nasceu, na família que você nasceu, para inspirar os seus, para motivar a sua casa, para se alegrar e chorar junto. Amém? Eu amo, querido, acreditar no potencial das pessoas. Quem caminha perto de mim sabe, eu acredito nas pessoas. Eu acredito que cada pessoa tem um potencial. As pessoas às vezes nem veem, mas Deus me faz ver o valor, o potencial, sabe, o empoderamento, o propósito, o destino. Eu acredito. Algumas pessoas vêm me questionar, dizem: mas pastor, o senhor ainda acredita nessa pessoa errando, falhando? Eu prefiro continuar acreditando do que permanecer julgando. Eu prefiro errar acreditando do que acertar julgando. Porque cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem o seu propósito. Se eu creio que Deus fez todos os seres humanos, Ele fez como um alfaiate, segundo a sua medida e o seu querer. Então Deus tem um valor para você, Deus tem um propósito para você, Deus tem um destino para você. Agora você só precisa realinhar o seu coração. E Deus me colocou aqui como pastor dessa igreja para te ajudar a você alinhar o teu coração à vontade de Deus. E esse é o meu maior prazer. Meu maior prazer é ver você crescer, é ver você dar certo, é ver a sua casa feliz, é ver a sua família prosperar. Então você decida hoje romper hoje. O que tem roubado a sua esperança, a sua alegria, o seu ânimo? Deixa eu te dar um conselho, querido. Ande com quem anda com Deus. Ei, em nome de Jesus, ande com quem anda com Deus. Siga quem segue Jesus.
Se inspire em quem se inspira no Espírito Santo para viver de forma diferente dessa geração. Cuidado com as tuas alianças. Porque, mas pastor, é gente boa demais, pastor. Esse meu amigo é gente boa. É gente boa da melhor qualidade. Pode ser gente boa, mas talvez não será uma boa para você. Cuidado com o teu coração, querido. Se você quer estar alinhado com o Senhor, cuidado com as tuas alianças. Amém? Amém? Você está comigo? E por último, olha, não se alimentando espiritualmente. Como é que eu posso saber que eu estou desalinhado? Quando eu não me alimento espiritualmente. Quando eu não alimento o meu espírito. Quando eu não fortaleço espiritualmente a minha vida. Meu coração vai estar desalinhado. Jesus disse a Nicodemos assim, ó, o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Porque ele não estava falando do Espírito do homem que dá a vida, ele estava falando do Espírito de Deus, que dá uma nova vida e uma novidade de vida para nós. Só viveremos os propósitos, só seremos quem devemos ser, se nós tivermos o Espírito de Deus nos alimentando. Se nós dermos valor a essa realidade, querido, o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo é uma pessoa como essa que está do seu lado. E sabe, e a gente precisa valorizar isso. A vida pode ser muito melhor para você quando você entender o alimento que te deixa mais forte, mais leve ao mesmo tempo. Então cuidado com as propostas do mundo, os alimentos da carne, o ego. Tanta gente alimentando o seu ego. Tanta gente alimentando o seu orgulho. Tanta gente alimentando a sua prepotência. E esquece de alimentar a sua humildade. Esquece de alimentar a sua dependência. Esquece de alimentar a sua fé. Nós estamos no meio de uma geração louca. É uma geração amante de si mesmo, porque é os sinais dos últimos dias, como Paulo disse a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão uma geração que é amante de si mesmo. E a fé de muitos se esfriará, porque o amor e a fé vai se esfriar, porque a iniquidade vai aumentar. Uma geração que ama a si mesmo, que só se preocupa consigo mesmo, que só se alimenta a sua carne, sabe, do natural, vive no raso, vive uma vida natural, querido. A gente esquece da vida espiritual, a gente esquece do poder de Jesus, a gente esquece do Espírito Santo que foi liberado para mim e para você. Aqui Nicodemos, ele foi surpreendido por Jesus, porque Jesus diz assim: ei, Nicodemos, a sua mente está nas coisas da carne. A sua mente está nas coisas do ser humano. E tinha uma razão para isso, porque Nicodemos, ele era extremamente conceituado, relevante, alguém respeitado, alguém elogiado possivelmente por todos. Era um líder, membro do Sinédrio, fariseu, líder dos judeus. Então não faltava talvez elogio, não faltava, sabe, palavras que alimentavam o ego. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus desmascara e diz: não é sobre isso, querido. Não é sobre o quanto você alimenta o teu ego, o teu orgulho, é sobre o quanto você alimenta a tua fé, o quanto você busca o Senhor, o quanto você honra e ama a Deus, o quanto você entende essa realidade na sua vida. Porque enquanto a gente tiver com a fome na comida errada, querido, a gente não vai se fortalecer. Nós não vamos viver o propósito, nós não vamos estar alinhados com o Senhor. A sua fome precisa estar na comida certa. Olha para essa pessoa e diga assim: a sua maior fome precisa ser da comida certa. Você tem que ter a fome de Deus, a fome de Jesus, a fome da palavra dele. Essa tem que ser a sua maior fome. Você já ouviu a frase que diz assim, o pessoal da nutrição sabe muito bem do que eu vou falar aqui, nós temos a nutricionista da igreja, temos outros aí. Mas você já ouviu aquela frase dizendo assim, que você é o que você come? Quem já ouviu essa frase? Não é assim?
Na nutrição defende. Né? Os escritores dizem assim, você é o que você lê. Mas a gente não pode negar essa realidade, porque olha para o teu corpinho aí, dá uma olhada para a tua barriga. Está sarada, chapada? Ou está curvada? Você é o que você come. Diz essa pessoa assim com muito amor e carinho. Coloca a fome na comida certa, minha querida, meu querido. O que Jesus estava dizendo a Nicodemos era isso, querido. Sabe, os nutricionistas se inspiraram nessa palavra de Jesus, quando Jesus diz assim, quem é nascido na carne, come da carne. Em outras palavras, ele estava dizendo, quem come da carne, vive da carne. Mas quem come no Espírito, vive no Espírito. Jesus estava dizendo, você é o que você come, Nicodemos. Os seus argumentos já dizem aonde você tem se alimentado. A sua forma de tratar os outros já dizem aonde você tem se alimentado. A sua forma de tratar Deus já diz aonde você tem se alimentado. E escute, quando você está sozinho, já diz aonde você tem se alimentado. Quem come da carne vai viver na carne. Você pode estar desalinhado por não se alimentar de forma correta, querido. A sua vida pode não estar tão saudável assim porque você tem se alimentado errado. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não aguento, eu vou desistir da caminhada, vou desistir da igreja, vou abandonar. Ah, pastor, eu me desviei, viu? Ainda tem coragem de me dizer, eu me desviei. Mas que ousadia. Manda um zap ainda, viu? Não tem coragem de vir aqui sentar comigo no gabinete na minha frente. Para eu fazer 3 perguntas só. Se você me responder, eu deixo você se desviar. Mas manda um zap. Aí, quando eu abro, pastor, eu decidi me desviar. E aí, querido, a razão não é a culpa da igreja, não é culpa da liderança, não é culpa do pastoreado que não me dá atenção, não. A culpa é que você não está se alimentando na comida certa. A culpa é que você não é saudável porque você não come a comida certa. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa. É muito fácil a gente atrelar a desculpa de uma decisão em outra pessoa. Mas eu tenho muita paz nisso, porque eu digo, cada um vai responder pelas suas decisões. Então, em nome de Jesus, alinha teu coração com o Senhor. Se alimente para você ser saudável. Não coma para encher a barriga, coma para você viver saudável. Ei, um conselho nutricional. Não coma pelo sabor da comida, coma pelos nutrientes que a comida tem para você. Porque tem muita gente morrendo porque está comendo pelo sabor da comida. Eu estou falando espiritualmente, entenda, não estou falando de hambúrguer, de churrasco, eu não estou falando de pizza. Eu estou falando espiritualmente. Não coma pelo sabor da comida, porque o diabo vai te apresentar uma comida bem saborosa, sabe? Aquela bem gordurosa, aquela que enche o teu bucho, mas não tem nutriente nenhum para a sua vida, só vai fazer você morrer espiritualmente. E aí você está desalinhado porque você não está se alimentando na comida certa, querido. Em nome de Jesus, preste atenção nisso. Jesus diz, ei, Nicodemos, quem é da carne, só come da carne. Uau!
Mas quem é do Espírito, vive no Espírito. Sabe, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, querido. Você não pode confiar no seu coração. O coração do homem tende ao mal, tende à perversidade, ao pecado, à inveja, à ira, à prostituição, briga, à desobediência, tudo que não presta. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: enquanto você não nascer de novo, enquanto você não realinhar o seu coração, enquanto você não viver essa experiência do realinhamento, você vai viver comendo da carne. Você vai ver com o seu coração contaminado pela ira, pelo ódio, pela desobediência, pela raiva, pela prostituição, pelo pecado, porque você está desalinhado. Mas quando você decidir comer do Espírito, o Espírito vai alinhar você, ele vai conduzir os teus passos, ele vai te fazer vencer o pecado, ele vai te fazer vencer a ira, vencer o ódio, vencer a inveja, vencer o rancor, vencer o mimimi, vencer o disse-me-disse. Quando você decidir se alimentar certo, você vai ser saudável e forte. Deixe que o Espírito do Senhor dirija a sua vida, querido. Não obedeça aos desejos naturais humanos. Porque o que a nossa natureza humana quer, querido, é contra a vontade de Deus. Porque nós somos seres caídos. Por isso que Paulo diz assim, ó, o bem que eu quero. Ele está falando de uma natureza caída. Mas o mal que eu não quero, esse eu penso e eu faço. Ele está falando de uma natureza caída. Enquanto eu e você estivermos dando voz e alimentando a nossa carne, essa natureza caída vai prevalecer. E aí às vezes você não entende. Porque as pessoas dizem assim: pastor, eu vou me desviar porque eu só penso em pecado. Eu vou me desviar, pastor, porque eu só penso no mal. Eu quero até fazer o bem, pastor, mas minha mente, meu coração, dizendo é aí onde está a chave de um realinhamento com Deus, é aí onde está a chave, porque você por si só, eu por mim mesmo, a gente nunca vai conseguir, mas quando a gente depende do Espírito, quando a gente se alimenta do Espírito, quando a gente está fortalecido no Espírito, a gente faz o bem que Deus quer, a gente faz a vontade que Deus quer, e a gente vence o mal sobre a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus já venceu o maligno. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu profetizo sobre a sua vida. Você já venceu o pecado maligno e a carne na sua vida. Você é nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Aplauda o Senhor aí. Não venha com essa desculpa: a carne é fraca, pastor. A carne não está fraca não, a carne é forte, porque você está alimentando demais a carne. Se a carne fosse fraca, ela não prevaleceria sobre o Espírito. E Paulo diz, há uma milícia, há uma guerra que nunca vai ter fim, querido. Ei, em nome de Jesus, por que eu estou dizendo isso para você? É para te fortalecer, é você não desistir. Nunca vai ter fim essa guerra da carne contra o Espírito. É como dois leões, mas se você alimenta o leão do Espírito, ele vai vencer essa luta sempre, todos os dias. Mas se você alimenta o leão da carne, o leão do Espírito, que ele tem que ser o leão da tribo de Judá, que quando ele chega, ele ruge, ele vence, e ele já destronou o império das trevas na nossa direção. O leão da carne deixa passar fome, querido. É igual o leão de 12 irmãos. Não consegue nem dar um... Ele já está miando. Deixa passar fome o leão da carne. Amém? Quantos estão comigo? Então, em nome de Jesus, olha, a Bíblia diz, Gálatas 5, 16, 17, preste atenção nesse texto, eu quero terminar aqui. Quero dizer a vocês o seguinte, na tradução bem da linguagem de hoje. A Bíblia está dizendo, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer.
Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês simplesmente querem. Vocês têm que fazer o que Deus deseja para a sua vida. Em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Amém? E o amor dele por você, ele te dá essa forma. Não alimente a sua carne, alimente o seu espírito. Como eu posso alimentar o espírito, pastor? Leia a Bíblia, ore, congregue, adore ao Senhor, pense nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Enche o seu coração da presença de Jesus. Arranca do teu coração tudo aquilo que não é bom, você sabe. E aí você vai viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero terminar com essa ilustração. Certa vez, diz a história que havia uma árvore muito linda em um campo com várias árvores. E essa árvore, ela era muito linda para as demais, mas ela sofria com ela mesma, por ela não entender os propósitos da sua existência. Ela estava morrendo por dentro, mas para todas as pessoas era a árvore mais linda da floresta. E aí, certa vez passa uma ave, um pombo, e olha para aquela árvore, e ele consegue ver dentro da árvore, e ele questiona a árvore: por que você é tão linda, mas anda tão triste? Por que você é tão belo e formoso, mas anda tão moído por dentro? E ela olha e responde dizendo assim: é porque eu não consigo ser como essa árvore que dá maçãs tão lindas. É porque eu não consigo ser como aquela que dá rosas tão belas. E aí, vem uma voz dentro da própria árvore e diz assim: você nunca será como essa árvore que dá maçã. Você nunca será como essa árvore que dá rosas mais belas. Porque você foi feito para ser assim. Olha para os seus galhos. Olha para o seu tronco. Olha para as flores, as folhas que você expõe. A sua função é você fazer sombra para os viajantes. A sua função é você oferecer um descanso para os pássaros. E aquela árvore pode entender que a sua missão não era a missão do outro. Que o seu propósito não era viver o propósito do outro. Sabe, queridos, a gente precisa parar de estar confundido nesse tempo. De estar desalinhado com o propósito de Deus. De estar caminhando numa direção errada. De estar tomando atitudes equivocadas na nossa vida. Aquela árvore era um carvalho. Uma das árvores mais fortes que existe. Mas ao mesmo tempo tão moída e tão acabada por dentro. Mas aquele dia ela entendeu. E essa voz que veio de dentro da história, ela representa o Espírito do Senhor, que fala com você, que insiste em te dizer que você tem valor, que você tem uma missão, que você tem um propósito, que você não precisa se espelhar na vida do outro. Você pode se inspirar, mas você não precisa ser como o outro é. Que você não precisa desejar os frutos que o outro dá, porque você tem os seus próprios frutos. Você tem a sua própria missão. Você tem o seu próprio propósito de vida nessa geração. E quando aquela árvore entendeu isso, ela passou a viver de forma satisfeita e contente. No meio de tantas árvores, ela passou a entender que ela tinha valor. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que você tem valor. Seja quem você é. Seja quem Deus fez para você ser. Seja quem o Senhor te criou para ser nessa geração. Em nome de Jesus.